Meus irmãos, graças a Deus que nós estamos reunidos mais uma noite aqui na Congregação Matriz, Vitória de Santo Antão. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao nosso pastor, presidente, pastor Ailton, na pessoa do nosso amado pastor João Marcos Fernandes, que nos concede este momento para trazermos uma reflexão bíblica da parte do Senhor nosso Deus para a igreja que se encontra aqui neste momento, agradecendo a Deus pela vida dos amados obreiros que estão conosco e queremos nos distanciar um pouco da leitura oficial que foi feita pelo nosso pastor, ainda que a leitura que quero compartilhar com os irmãos está no mesmo livro em que o nosso pastor leu, porém, estaremos lendo no capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 6, até o versículo de número 7, para trazermos uma reflexão bíblica para a igreja do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 7. Diz a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus com um tema que veio à minha mente, e eu quero repassar este tema para a igreja, e o tema é a graça operante. É sobre este assunto que nós iremos, com a ajuda de Deus e a oração da igreja, discorrer para nós que estamos aqui sedentos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós observamos esta epístola, esta carta, esta missiva, como queiramos chamá-la, observamos que esta foi uma carta que é de autoria do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de fato, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Acredita-se que a igreja de Roma tenha sido formada através daqueles novos convertidos que se converteram com a pregação de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 em diante, quando o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de 120 crentes que estavam reunidos ali no cenáculo. Pedro levantou-se como um porta-voz de Deus e anunciou a palavra, e ali se converteram quase 3.000 almas para o Senhor, de sorte que havia crentes
ou havia pessoas de várias nacionalidades ali ouvindo a palavra, e entre eles estavam alguns romanos, que por certo os historiadores e os pesquisadores da Bíblia Sagrada acreditam que tenham sido esses novos conversos que levaram o Evangelho para Roma. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele estava no finalzinho da sua terceira viagem missionária, estava sendo hospedado por um homem chamado Gaio, na cidade de Corinto, e ele decidiu escrever esta carta destinada aos irmãos que estavam em Roma. Paulo já tinha um profundo interesse de visitar a igreja de Roma, mas antes ele precisava descer até Jerusalém para visitar os apóstolos e de lá, no seu pensamento, seguir para Roma para visitar a igreja naquele país. A Bíblia vai nos mostrar que pela primeira vez aparece a palavra graça na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 5, quando a palavra de Deus nos diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, pela primeira vez aqui, a palavra graça vai aparecendo nesta epístola. Pelo menos no Novo Testamento, encontramos esta palavra em alguns textos do Novo Testamento, 164 vezes esta palavra graça aparece. E já na carta de Paulo aos Romanos, a palavra graça aparece 23 vezes. O doutor Donald C. Ponto, que foi o servo de Deus que escreveu, que trouxe a Bíblia de estudo pentecostal para nós, ele faz uma definição da palavra graça. E ele diz que a palavra graça significa a presença de Deus, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial outorgado àqueles que invocam a Deus. E ele ainda acrescenta dizendo que essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Esta é uma definição daquele servo de Deus que deu uma contribuição muito importante, comentando a Bíblia de estudo pentecostal, que eu considero como uma das melhores Bíblias de estudo que temos até a atualidade. E a palavra de Deus vai nos mostrar nesta carta que esta graça operante descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, pelo menos o apóstolo Paulo fala sobre ela em 5 aspectos. O primeiro aspecto é que o apóstolo Paulo diz que esta graça, ela nos é dada, ou seja, Deus nos deu a sua graça, o seu favor, a sua bênção sobre as nossas vidas. O versículo 5 do capítulo 1 nos mostra essa verdade da carta aos Romanos, quando Paulo diz assim: pelo qual recebemos a graça. Paulo entendia que a graça de Deus era algo que Deus havia dispensado tanto para a sua vida própria, como também para a vida daqueles que eram salvos, que haviam sido alcançados pela graça. Então, Paulo, pelo menos, repete
e dizendo que esta graça nos é dada pelo menos 5 vezes. Se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, e o versículo 3, você vai encontrar ali também dizendo que a graça nos é dada. Ainda no capítulo 12 e o versículo de número 6, Paulo vai corroborar esta verdade. E por fim, no capítulo 15 e o versículo de número 15, o apóstolo vai também dizer que a graça de Deus nos é dada. Em segundo lugar, quando Paulo vai traçar a doutrina da justificação pela fé, no capítulo 3 e o versículo de número 24, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a justificação pela fé, a fé é uma ferramenta dada por Deus a nós também, para que possamos alcançar a justificação de Deus, que é o ato que nos torna justo diante do Senhor nosso Deus. Ele vai dizer no capítulo 3 e o versículo 24 de Romanos, ele diz assim, versículo 24: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe que, a partir do versículo de número 21, o apóstolo está tratando da justificação pela fé. E ele diz que este ato, esta bondade de Deus, nos é concedido através da fé. Ainda no capítulo de número 4 da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo vai argumentar em relação à justificação pela fé, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Paulo está dizendo para nós que a justificação, ela não veio por intermédio das obras, por intermédio daquilo que fazemos, quer seja de bom, quer seja de ruim, mas ela veio por intermédio da graça do Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo esta carta aos Romanos, a partir do capítulo 5, quando ele vai nos mostrar os benefícios que a justificação nos trouxe, depois que ele termina de apontar tudo aquilo que foi de benéfico para nossas vidas através da justificação, ele vai começar a tratar o assunto do pecado. E ele vai dizer que a operação da graça é superior à ação do pecado. Abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 5, versículo de número 15 a 21. Veja o que o apóstolo Paulo diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O apóstolo Paulo nos mostra mais uma verdade, dizendo que a ação do pecado, na verdade, na vida do ser humano, é muito grande, mas ele afirma que Deus nos deu a graça, que é muito mais além do que o pecado, para que esta graça que Deus nos deu, possamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia e quer nos destruir e nos afastar da presença de Deus. Deus é tão bondoso, tão amoroso, que ofereceu para nós esse favor imerecido, que nós não merecemos, que nós não merecíamos, mas pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pelo apreço que Ele tem por nós, Ele determinou na sua presciência, no seu conselho eterno, dizendo: eu vou conceder graça ao meu povo, para que o meu povo vença o pecado que tão de perto lhes rodeiam. Digam amém. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que a graça é para todos. Ainda no capítulo 5 e o versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Paulo está dizendo-nos que a graça de Deus, ela não é destinada apenas para um grupo seleto de pessoas, para uma nação, para um povo, para um estado, para uma cidade, para um bairro, para uma casa. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, Ele liberou a sua graça para todos, quer pobre, quer rico, quer branco, quer preto, quer judeu, quer grego, quer bárbaro. Deus liberou a graça para todos. Agora, nem todos querem a graça de Deus, nem todos querem receber a graça de Deus. E Deus, na sua onisciência, no seu poder, Ele entende as pessoas, porque Deus deu às pessoas um livre arbítrio. Essas pessoas escolhem o que querem. Se quiser a graça, Deus está dizendo: a minha graça está disponível. E se não quiser a graça, Deus vai entender completamente. Sendo assim, ninguém jamais pode dizer que Deus é injusto. Quando aqueles que rejeitaram a graça, glória a Deus, se apresentar diante do tribunal, diante do trono de Deus, para serem julgados conforme a sua justiça, porque no julgamento das nações, Deus não vai julgar as nações através da graça. Não,
Deus vai julgar as nações através da sua justiça. E ninguém vai poder dizer a Deus, ou até mesmo chamar Deus de injusto, porque Deus tem disponibilizado a sua graça para todos. Digam comigo, Deus disponibilizou a sua graça para todos. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus, ela nos cobre. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo de número 14. O apóstolo Paulo nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça de Deus, ela é como um lençol que nos cobre, que nos envolve. E quando esta graça de Deus, como um lençol que nos cobre e nos envolve, ela vem sobre nossas vidas justamente para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar, para nos levar por caminhos excelentes, caminhos que nos conduz até a presença do nosso bom e eterno Deus. Quando eu estava meditando e lendo toda esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e grifando com a minha caneta cada palavra graça que apareceu nesta carta dentro do contexto em que estou falando, eu me senti muito alegre, fervoroso, animado, porque eu pude sentir, eu pude entender melhor que a salvação, ela não é algo que é conquistado pelos nossos méritos, pelas nossas forças, pelo nosso nível de santidade que temos, ainda que devemos ter, glória a Deus, mas tudo aquilo que Deus nos concede, que Deus nos dá, que Deus nos proporciona, que Deus nos oferece, que Deus nos concede, tudo isto é algo proveniente da graça de Deus. É algo que sai, que emana do coração de Deus para nós. Deus nos olha e nos vê e entende que nós não merecemos nada, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, Ele determinou em oferecer graça sobre graça para mim e para você. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite, o céu se abre, glória a Deus, e me veio uma palavra de Deus para dizer a você aqui neste culto, nesta singela palavra, que houve alguém no reino espiritual que trabalhou dioturnamente e chegou até a dizer: ela não chega 2021, eu vou colocar embaraços, pecados, vou tentar desvirtuar ele ou ela da presença de Deus, mas antes que tudo isso nos alcançasse, Deus, Ele disse: eu vou mandar graça, e o meu servo e a minha serva vai permanecer firme, glorificando o meu nome. Queridos e amados irmãos, analisando ainda sobre esses aspectos da graça, eu pude perceber que essa graça operante, ela operou de uma maneira extraordinária na vida do apóstolo Paulo. Observe que
pelo menos em 4 áreas da vida do apóstolo Paulo, essa graça trabalhou de uma maneira extraordinária. Primeiro, a graça operante, ela salvou o apóstolo Paulo. Ela entrou primeiramente com salvação na vida do apóstolo. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, uma igreja que teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como pastor daquela igreja, doutrinando e ensinando aquela igreja por cerca de 3 anos. Imaginem os irmãos e os internautas que cultuam a Deus através da nossa plataforma do YouTube. Imagine o grau de conhecimento que tinha a igreja que estava na cidade de Éfeso, pois ela tinha o apóstolo Paulo para ensiná-la. Um homem que recebeu as revelações do Evangelho que nenhum outro apóstolo recebeu. Se observar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo recebeu as revelações diretas da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4, a gente vai ver que Paulo foi levado até o 3º céu, naquele lugar extraordinário que ele denominou como paraíso, e lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito revelar. Então o apóstolo Paulo era um homem de uma profundidade tremenda, e ele ensinou aquela igreja. E ele ensinando, ele disse para aquela igreja: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele acrescenta dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Quando a gente lê esses 2 versículos, a gente percebe que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso que a igreja havia sido alcançada pela graça para a salvação. Explicitamente Paulo está dizendo isso, mas implicitamente o apóstolo Paulo também está dizendo para nós que ele também havia sido alcançado por esta graça. Os irmãos sabem que Paulo não nasceu em um berço evangélico. Paulo foi um homem que nasceu, glória a Deus, dentro da cultura judaica. Um homem que cresceu aprendendo os rituais da lei, os sacrifícios, as ofertas. Um homem que teve o privilégio de estudar aos pés de um dos maiores rabinos da sua época, um homem chamado Gamaliel, um homem que tinha dupla cidadania. Ele era cidadão romano, mas também ele era um cidadão judeu. E a graça de Deus agora lhe dá a tripla cidadania, que é a cidadania celestial. Oh, glória a Deus! A graça de Deus, ela nos capacita a sermos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos daqui, da nossa terra, mas espiritualmente, através da graça de Deus, nós temos uma cidade lá. Eu vou repetir, nós temos uma cidade lá. Eu vou dizer novamente, nós temos uma cidade lá.
Eu vou acrescentar dizendo o que a minha fé diz e o que a Bíblia diz. Daqui uns dias, eu não sei se hoje, pode até ser agora. Amém? Meu paletó pode cair, minha gravata, meu relógio, meus pertences, e eu dar uma subida para a eternidade. Seus pertences podem ficar nas bancas aqui nesta noite, porque a qualquer momento nós estamos esperando a ordem de Deus dada a Jesus, dizendo: Jesus, meu filho amado, em quem me comprazo, rasga os céus, desce, pare na atmosfera, toque a trombeta, ressuscite os mortos, arrebate a minha igreja e traga ela para pertinho de nós. Oh glória! Você está sentindo a presença de Deus aí? Você sente que essa graça lhe alcançou? Aleluia. 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 Você sente o porquê, a razão de você não temer a morte? Ai, a série mentira. É porque a graça de Deus lhe alcançou, meu jovem, minha jovem. É porque a graça de Deus está em você. E ela lhe diz: você é salvo. Se aquele que te deu a graça raiar nas nuvens, agora você vai. Você entra. Você comparece diante do tribunal de Cristo. Você entra para o casamento do noivo com a noiva. Você vai sentar naquela mesa onde João viu o começo e não viu o fim. Ele viu Abraão, Isaac e Jacó assentado nelas ou nela. E é lá que você vai sentar também. Então a graça operante operou na vida de Paulo, trazendo-lhe salvação. Em segundo lugar, a graça operante, ela impediu que o passado do apóstolo Paulo lhe machucasse. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quando eu falo do passado do apóstolo Paulo, lógico que eu não estou me referindo a um passado negro em relação à sua conduta moral. Eu estou falando daquilo que o apóstolo Paulo representava para a igreja. Ele se tornou um perseguidor ferrenho da igreja. Quando os irmãos veem o último versículo do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no martírio do primeiro diácono da igreja, chamado Estevão, diz a palavra que as vestes de Estevão foi lançada aos pés de um jovem chamado Saulo, que posteriormente se tornou conhecido da igreja de Deus como Paulo. A partir do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja se dispersando, menos apóstolos, todos eles ficaram em Jerusalém, mas a igreja se dispersou. Vemos ali o ministério do diácono
Filipe, que desceu até Samaria, e como a palavra de Deus cresceu ali, por intermédio da pregação do Evangelho. Mas também no capítulo 9 nós encontramos o Saulo, perseguidor da igreja. E ele era um homem muito influente. Ele era um homem que tinha acesso às maiores patentes da época da religião judaica. E ele conseguiu cartas, autoridades, para ir em busca dos cristãos, para trazer os cristãos presos, quer seja vivo, quer seja morto. Mas quando ele vai com a sua comitiva, a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele. Eu acho que na eternidade, Jesus disse assim: é hoje que eu vou ter um encontro com um valentão chamado Saulo. E o Senhor apareceu a ele em um resplendor de luz mais forte do que o sol quando está aquecendo em pleno meio-dia. E aquela visão que ele teve, ele caiu por terra, já sem vista, ficou procurando, como um cego que está querendo encontrar alguma coisa, mas quando ele está nesse movimento, ele ouve uma voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Tu estás perseguindo-me. Paulo poderia dizer: mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja, esse povo. Mas quem persegue a igreja, não persegue simplesmente a igreja. Quem fala mal da igreja, não fala mal apenas da igreja. Ela persegue a igreja, mas persegue também o dono da igreja. Ela fala mal da igreja, mas também fala mal do dono da igreja. Tenha cuidado, porque a igreja tem dono. Eu vou repetir: tenha cuidado, porque a igreja tem dono. Essa igreja é comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não toque nela, porque ela é a noiva do Cordeiro. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. E Paulo, dentro desse passado, ele não se envergonhava de falar do seu passado. E por que, evangelista, ele não se envergonhava de falar do seu passado? É porque Deus, que é bondoso, tinha pego a sua graça. E eu quero fazer uma analogia aqui dizendo que a graça de Deus nesse sentido é como um oceano. Aí Deus pegou Paulo e sacudiu Paulo dentro do oceano, da graça dele. Fica aí, mergulhado. Aí ele lembrava do passado, mas quando ele lembrava, o seu passado já não lhe machucava mais, porque ele estava imergido na graça de Deus. Você está imergido na graça de Deus? Você está imergido na graça de Deus? Você está mergulhado na graça de Deus? Então eu tenho uma palavra para você que entrou aqui nessa noite, ou a você que está me vendo aqui através do canal do YouTube. Talvez o seu passado lhe machuque, o seu passado lhe deixe triste, depressivo. Eu quero te dizer nesta noite: acaba com isso. Deus já te mergulhou nesse oceano chamado graça. Aproveita a graça, se alimenta da graça, recebe a graça. Levanta-te, porque a graça de Deus te envolve nesta noite.
Em terceiro lugar, a graça operante impulsionou o apóstolo Paulo para o trabalho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10, diz a palavra de Deus: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quando eu vejo esse versículo, eu me alegro, irmãos. Sabe por quê? Se nós formos contextualizarmos este versículo, nós vamos entender que Paulo está tratando da doutrina da ressurreição dos mortos. E nos versículos anteriores, pelo menos no versículo 5, 6 e 7 deste mesmo capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando de que Deus havia aparecido a muitos, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia, no primeiro dia da semana, e antes da sua ascensão aos céus, ele passou cerca de 40 dias se apresentando com provas infalíveis, tanto aos apóstolos. Os irmãos lembram daquela passagem do Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus apareceu aos 10 discípulos, quando eles estavam trancafiados dentro daquele quarto, porque Tomé não estava presente, Judas já não existia, e estavam apenas 10. Depois, com 8 dias, o Senhor apareceu novamente aos 11, os irmãos sabem daquela expressão, quando ele se dirige a Tomé, né? E pede para que Tomé seja crente, não incrédulo. E Paulo estava falando justamente sobre as aparições no período de 40 dias, porque Jesus só ascendeu aos céus no 40º dia, quando ele reuniu cerca de 500 discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. E Paulo vai dizer aqui que havia trabalhado mais do que todos eles. Quando Paulo se refere a todos eles, Paulo está se referindo aos apóstolos. E quando a gente vai observando a biografia do apóstolo Paulo, a gente entende que realmente, vamos dar a César o que é de César, Paulo realmente trabalhou muito mais do que todos eles. Mas quando o assistente de Paulo, que se não me falha a memória, parece que foi Tércio, quem escreveu esta carta, Paulo ditava e ele escrevia, está lá no capítulo 16, não lembro o versículo agora. Aí Paulo diz assim: e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui nós temos um ponto e uma vírgula. Poderia ser um ponto final, já estava bom demais. Mas quando Paulo termina de dizer isso, trabalhei muito mais do que todos eles, aí eu entendo que o Espírito Santo falou com Paulo e disse: calma, Paulo, não coloque aí um ponto final, coloque um ponto e uma vírgula. E quando Paulo disse ao seu assistente que colocasse um ponto e uma vírgula, aí o Senhor disse a Paulo: coloque aí, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A gente precisa ter noção e entender as coisas, que tudo que a gente faz é pela graça. Se eu prego, é pela graça. Se eu canto, é pela graça. Se eu ensino, é pela graça. Se eu venho, é pela graça. Se eu vou, é pela graça.
Você e eu só estamos aqui pela graça de Deus. Eu não sou nada, nós não somos nada, mas a graça de Deus é que nos impulsiona para o trabalho. Eu quero finalizar, porque não vai dar tempo aqui, com um testemunho. Eu estou falando de mim. Amém? E os irmãos sabem que a gente que dirige igreja, nós somos muito preocupados com a igreja, principalmente com a questão do templo, da bancada, do piso, dos móveis da igreja. E eu cheguei como novo convertido na igreja e eu aprendi que a gente deve se disponibilizar para lavar uma igreja, pintar uma igreja, lavar o banheiro da igreja. É assim ou não é? A gente deve ser disponível para isso. E eu sempre gostei de fazer isso. E como cooperador do nosso pastor, presidente do nosso pastor João Marcos, eu sempre gosto de fazer essas coisas. E antigamente, a gente fazia um mutirão e a gente convidava 30 irmãos para limpar a igreja, lavar a igreja. E quando era no dia, só chegava 3. Aí eu posso ser sincero? Posso? Aí eu ficava com raiva. Pode ficar com raiva, né? Só não pode pecar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Aí eu ficava com raiva. Quando eu li esse versículo, que Paulo dizendo que trabalhou muito mais do que todos eles, não ele, mas a graça de Deus. Aí quando eu convoco as pessoas para fazer qualquer coisa na igreja, que eu espero 30, que chega a 3, aí eu não fico mais com raiva. E por que é que o senhor não fica mais com raiva, evangelista? É porque eu entendo que a graça de Deus não chegou lá para ele vir fazer. Porque quando a graça de Deus chega, ele vem, ela vem. Pode ter terminado aquele almoço do domingo, glória a Deus, não é? Que quando a gente termina, parece que a pressão cai um pouquinho, dá uma fadiga, um sono. A gente olha para a cama assim, a cama diz assim: vem, vem, vem. Mas a graça de Deus é mais forte do que o vem da cama. A graça de Deus é mais forte do que a pressão quando baixa. Aí a graça de Deus nos enche e Deus diz assim: levanta-te e vai. Aí a gente vem e trabalha, porque a graça de Deus, ela é conosco. Se está faltando graça para você trabalhar, comece a orar hoje. A partir de hoje, comece a orar dizendo: Deus, eu quero fazer, mas eu preciso de graça. Muito obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Todos de pé, por favor.